já passaram algum momento assim que dá vontade de jogar tudo pra cima? Alguém já passou isso ou só eu que passo isso? Alguém já passou assim isso? Dá vontade de jogar tudo pra cima e sair correndo? Mudar de lugar, de cidade, de trabalho. É aqueles momentos assim que a gente pensa assim em desistir, porque e aí vai pra onde? Não tem pra onde, né? Porque a gente tem que continuar vivendo, tem que continuar trabalhando, tem que continuar comendo. Mas eu fico imaginando assim que nesses momentos a gente às vezes para pensar assim, já pensou se eu não tivesse a esperança de que daqui a pouco Jesus vai voltar? Como seria? Eu não consigo me imaginar vivendo sem a esperança de que Jesus vai voltar. Esse é um hino para a gente cantar quando a gente sente essas coisas, quando a gente tem esse sentimento. Não desistir, Cristo vem logo, Ele vai voltar. Pode ser que não seja hoje, amanhã, mas Ele vai voltar. Eu queria que vocês cantassem esse hino com tudo do coração. Este mundo eu sei já não vai muito longe, isso tudo vai acabar e daqui a pouco Jesus volta. Vamos cantar? Segunda estrofe. Este mundo eu sei já não vai muito longe, o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, minha fé em Deus, se está bem firmada, Jesus. Amém. Muito em breve, não desistir, não desistir. Amém. Como é bom cantar isso, né? É muito bom. Quero convidar vocês para cantar agora O Melhor Lugar do Mundo. Eu acho que foi uma inspiração divina do Valdeci com o Lineu fazerem essa frase: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Se a gente parasse para meditar pelo menos 1 hora por dia no sacrifício, no amor que Jesus teve por nós, a gente não andava tão desanimado, ou às vezes se queixando tanto. Talvez a gente olhasse para a vida, para os problemas de uma forma diferente. Esse é um hino para a gente cantar em todos os momentos, assim. Quando a gente está feliz, quando a gente está triste. Eu não sei quantos de vocês já vieram aqui no culto da mata, mesmo durante a semana, para orar. É um lugar que você sente que você está aos pés do Salvador. É muito bom. Eu convido vocês a fazerem isso. E eu quero cantar com vocês o melhor lugar do mundo. Não é onde a gente tem dinheiro, coisas, lugares bonitos. É perto de Jesus. Vamos cantar? Todos juntos. No mundo ainda existem belezas. Esse é um hino gostoso de cantar, todo mundo. Que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor.
vou cantar e lembrar assim, que ali a gente sente alívio, esperança, alegria, amor, que às vezes a gente sente falta quando a gente está aqui nesse mundo. Como é bom a gente saber que a gente pode ir para os pés do Salvador, com o joelho no chão. Sonhamos com casas, vamos lá? Sonhamos com casas que tenham conforto. Talvez numa encosta com vista para o mar. Talvez numa encosta com vista para o mar. Mas as maravilhas não fazem sentido. As maravilhas não fazem sentido. Se Cristo não está no primeiro lugar, ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Que lindo, né? É muito bom. Eu quero convidar vocês agora a ficarem em pé, para a gente cantar que o Espírito de Deus está neste lugar. Eu sinto que o Espírito de Deus está aqui, e quando a gente canta que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, e a gente acredita nisso, eu imagino que é o Espírito Santo que está passando aqui, abrindo o nosso coração, consolando, confortando e fazendo com que a gente se sinta cada vez mais perto dele. Vamos cantar, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim, toque na mente meu coração, enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Eu quero deixar para a gente repetir depois da comunicação do pastor, porque esse hino precisava ser cantado logo depois, né, do que a gente estava cantando. Então eu vou deixar aqui para o pastor falar e depois a gente volta a cantar para repetir esse hino. Boa noite. Esse é o momento para nós falarmos diretamente com Deus.
Convido você que tem um pedido, que tem um agradecimento, que tem algo no seu coração que gostaria de dedicar a Deus, que você se aproximasse aqui do altar. Eu sei que aí no seu coração pode ter algum sentimento de perda, algum sentimento de necessidade de ser ouvido, de ser atendido. De repente você quer que alguém te dê um socorro, aquela mão estendida procurando outra para se agarrar, para sair de onde está, para prosseguir. Este é o lugar para isso, este é o momento. Que bom que você busca Deus nesse instante. Convido você a se ajoelhar e juntos vamos entregar isso nas mãos de Deus. Senhor Pai que estás nos céus, o Senhor conhece tão bem a cada um de nós, sabe até a quantidade de fios de cabelo nós temos. E por isso que nós nos sentimos tão bem, tão confortáveis em entregar em Tuas mãos aquilo que sentimos, pensamos, desejamos. Por favor, Senhor, purifica a nossa vontade nesse instante. E leia em nosso coração aquilo que mais necessitamos. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por momentos de dificuldades. Dificuldades nos seus relacionamentos, dificuldades em relação aos seus sentimentos, dificuldades financeiras. Eu não conheço todos, mas o Senhor conhece cada um bem de perto. Por isso agora, neste momento, nós intercedemos por todos que estão aqui, por aqueles que também estão longe. Nós intercedemos para que cada um encontre em Ti salvação. Encontre em Ti paz, amor, felicidade. E que neste momento de culto, o Senhor possa nos ouvir, possa nos atender, possa direcionar a nossa vida diretamente para o rumo que nos leva até a eternidade. Por favor, inspire mais uma vez o pastor Antônio, que a Tua palavra cale fundo ao nosso coração e preencha o vazio eterno que existe lá dentro. Nós já nos sentimos bem melhor, Senhor, porque confiamos em Ti e porque a nossa fé abre os nossos olhos nesse instante e enxergamos a Ti cuidando de nós. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos. Por amor e em nome de Jesus. Amém. Ficou faltando um momento, era disso que Eliette estava falando, de você ganhar presentes, né? Você já estava sentindo falta disso? Pensou, puxa, hoje, será que eles vão passar direto aí pelo sorteio, pelos presentes? Não esquecemos de vocês. Pastor Mateus, vamos juntos aqui. Pastor Mateus sempre nos alegra com o seu bom humor, o seu sorriso, não é verdade? Enquanto a gente mexe aqui, você já deu um abraço quem estava perto de você aí? Já deu um sorrisão? Porque sabe que o frio a gente espanta assim, com calor humano. Dá esse abraço. Fala assim, é bom estar com você aqui. E você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo também. Que Deus, isso, essa aqui. Que Deus te abençoe aí aonde você está. Vamos ver quem foi sorteado. Um dia a gente tem que arrumar um sorteio para quem está na internet, né? Já pensou? O pessoal está lá, não recebe presente. É um apelo para vir aqui, né, pastor Antônio? A gente está na reta final, hein? Tira um número. Raíssa é a nossa secretária hoje. Obrigado, viu? Muito bem. Vamos te ajudar aqui a desfazer o dobradinho. 164, quem está com o número 164, isso, já vem aqui. Pastor Mateus já vai te dar um presentão. Mais um número. Muito bom.
Número 190. Quem está com 190? 190. Estou vendo um movimento ali. Pode vir buscar o seu presente. Em seguida já vem o 282. 282. Quem que está com o 282? Ainda não? Vai vindo aí se você achar. Mais um. 154. 154. Mais para cima, irmã Maria, mais para cima. 154, tá ali? Muito bom. Vamos ver se é mais para cima, né? Então, é maior. Tem que mexer. 162. 162. Isso aí, ó, bem mexidinho. Tem mais o que? Um presente? Vamos para o último agora. 162. Aqui está, último, 178. Aí, ó, mexeu bastante, deu certo. Muito obrigado, querida. Eu queria lembrar vocês de poucas coisinhas que... Primeiro, nós estamos no fim do Pentecostes. Cadê o A? A gente está no fim do Pentecostes. Podia ter mais 100 dias pela frente, né? Sem parar. Bom, então aproveite. Nós temos nossos cultos de manhã, às 6 horas, e também à noite, até o sábado à noite, com a grande festa de batismo. Sexta-feira, agora de manhã, teremos uma Santa Ceia bem interessante, aprazível, ali bem perto. Você está convidado a estar conosco. E no sábado à tarde, nós vamos fazer um trabalho que já virou característico. Eu queria convidar você para isso. Nós vamos distribuir o livro A Única Esperança. Nós temos 30 mil livros e nós vamos, numa comunidade aqui perto da estrada do Boimirim, entregar esses 30 mil livros. E nós temos 2 ônibus separados só para a comunidade da igreja. Então, a saída, se você quer participar dessa distribuição, 30 mil livros, imagina que esse livro, esse presente, que está fantástico, numa linguagem maravilhosa, pode ser a única oportunidade que alguém vai ter de encontrar o Evangelho. E está nas suas mãos aí entregar esse material. Nós vamos entregar 30 mil livros, não é pouca coisa não, é muita gente sendo alcançada. Se você quiser fazer parte desse grupo, fazer parte desses 2 ônibus, a saída tem uma lista. A gente precisa do seu nome, RG e CPF para fazer o seguro do ônibus, tá bom? A gente vai fazer esse apelo amanhã também, sábado. Então, se quiser, já garante o seu lugar. Eu queria chamar o irmão Edmundo aqui na frente, porque o irmão Edmundo, por mais de 60 anos, já fazem 64 anos, é esse o número exato? O meu é 66. 66 anos que o irmão Edmundo já participa dessa comunidade. E ele diz o seguinte, que ele passava aqui na frente antes, olhava um pessoal saindo de terno e dizia assim, um dia eu vou descobrir que povo é esse aí dentro. Ele entrou, descobriu, os seus filhos estudaram aqui no colégio, ele passou a vida dele aqui, trabalhou para a Associação Paulista Sul, se aposentou e com muita gratidão deu a sua primeira oferta de gratidão, foi o seu primeiro salário de aposentado, foi uma oferta de gratidão para a igreja. E hoje ele está aqui para agradecer também, porque ele venceu mais uma luta. Conta para a gente como é que foi essa luta que o senhor venceu agora e é motivo de gratidão nessa noite. Bom, tudo começou, pastor, nos exames de rotina assim, que a gente faz, né? Num dos últimos que eu fiz, o médico falou para mim assim, olha, seu Edmundo, nós estamos com um probleminha aqui para o senhor. Aí eu fiquei assim meio preocupado, mas falei, bom, seja o que Deus quiser. Aí vim para casa, falei com a minha esposa, aí fiz o exame que tem que ser feito, fiz uma biópsia. Quando eu fui saber do resultado da biópsia, o próprio médico, o urologista que me operou,
falou assim para mim, ó, senhor Edmundo, o senhor tem dois caminhos. O senhor tem dois caminhos, ou o senhor faz cirurgia, ou o senhor faz radioterapia. Eu falei, doutor, eu estou aqui primeiro nas mãos de Deus. E o que o senhor fizer, a gente tem que confiar em Deus e acreditar e que as coisas vão sair bem. Ele falou assim para mim, ó, você vai para casa, fale com a sua família, daqui mais ou menos uns 15 dias você volta. Eu não tinha outro caminho a fazer, teria que agradecer a ele e prometer para ele que ia voltar. Deu um certo receio ali? Deu aquele friozinho na espinha na hora de tomar essa decisão? Pastor, quando as coisas com uma pessoa, você eu vi falar que fulano, inclusive nessa época, uma das pessoas que me trouxe para a igreja aí há quase 40 anos, faleceu, de situação delicada e ficou velada aqui. Foi uma das pessoas que me levou para a igreja. Até minha mulher não se escondeu, só falou depois de uns 2 meses para mim, porque naqueles dias mesmo, foram os dias que eu fui fazer a minha cirurgia. Aí eu saí lá, quando o médico falou para mim, eu saí caminhando, mas sabe como é que você anda assim? Parece que você não está pisando no chão. Porque uma coisa, como já disse, é você saber que alguém, aconteceu alguma coisa dessa com alguém, e você fazer o quê? Orar. Mas quando a coisa é com você, eu, como disse, saí sem pisar. Eu pisava, mas parece que meu pé estava fora do chão. Aí eu voltei para casa e falei com meus irmãos, que já passaram por isso, meu irmão mais velho, inclusive, e aí todo mundo optou, entendeu, para que eu fizesse a cirurgia. Aí eu voltei lá, mas foi difícil, foi muito difícil. Me diz o seguinte... Eu até acho que se eu não fosse cristão, nem sei como era que eu tinha que me manifestar para fazer. E o que eu vim fazer hoje aqui, na verdade, também foi fazer um agradecimento de público a Deus. Porque eu acho que se não fosse por Deus, eu nem sei, como disse, o que eu teria que fazer. Mas a partir... Como que o senhor se sentiu no momento ali da operação? O senhor me contava antes que houve esse momento de preocupação, mas no momento que você entrou para a cirurgia, como é que o senhor estava se sentindo? Foi bem diferente, porque chegou a uma determinada altura que eu já não estava assim tão preocupado. Eu senti uma certeza. Como se uma coisa dissesse para mim, vai que dá certo, pode ir que nós... Sabe? E mais uma vez, é uma gratidão muito grande que eu tenho que fazer de público. E vou falar uma coisa para os presentes aqui, as pessoas que estão presentes. Quando você surgir probleminha assim, não mede distância. Se você acredita, você vai que Deus te segura. Tá. Me diz o que o senhor, depois da cirurgia feita, que já fazem alguns poucos meses, faz uns 4 meses. O primeiro exame, qual foi o resultado do primeiro exame? Bom, o primeiro PSA que eu fiz, para as pessoas que são da área de saúde, tem aquela situação lá que vai, quando tiver mais ou menos 3, 4, mais ou menos, a situação, diz os entendidos que está mais ou menos, quase bom, está mais ou menos normal. No meu primeiro PSA que eu fiz, estava 0,001. Amém? Falou para mim, olha, senhor Edmundo, eu não disse para você, falei para você, faça cirurgia, está tudo no comecinho aí, é melhor para o senhor, olha aí. Agora, só lá para o mês de setembro, agosto, setembro, que eu vou ter que voltar para fazer outra vez. Então, pastor, é assim, eu sou muito grato, mas naquele dia foi muito difícil. Foi muito difícil. Senhor Edmundo, fica aqui então registrada a sua gratidão. A gente fez questão de que ele desse o seu testemunho, porque às vezes temos entre nós pessoas passando por dificuldades, doenças ou outros tipos de provações. Você não precisa ter dúvida. Deus está aqui ao seu lado para te abençoar e o resultado é sempre estar nas mãos dele e vencer. Obrigado pelo seu testemunho hoje, senhor Edmundo. Obrigado a Deus primeiro e também ao senhor. Deus está tomando seu precioso tempo aqui. Tá, pastor? Garanto que isso aqui é mais do que um sermão para todos nós. Deus te abençoe, irmão Edmundo. Obrigado. Nós vamos ouvir uma música
que vai continuar esse clima de adoração e louvor a Deus. Deus abençoe. Mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta, janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como um homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Levanta, mestre, já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim. Deixa a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Queremos agradecer por esse hino que fala sobre o nosso mestre, né? E a grande salvação que ele efetuou por nós na cruz. Boa noite a todos. Parabéns a você que veio nesta noite. Com certeza que chegamos pela fé. Louvado seja Deus. Foi Deus quem nos trouxe aqui. E Ele tem bênçãos a derramar sobre a nossa vida. Pode ter certeza disso.
Ao sairmos daqui, sairemos melhores preparados para a vida eterna. Porque em mais uma noite vamos estudar profundamente a palavra. E o Espírito Santo que inspirou os profetas e os apóstolos falará ao nosso coração. O maior desejo de Deus é a salvação dos seus filhos. E Ele não deixa ninguém baixar a sepultura sem lhe dar a oportunidade de salvação. O Espírito Santo trabalha com todo ser racional na face da terra. E louvado seja Deus por isso. Deus trabalha o tempo todo para salvar. E é bom saber disso, né? Tem pessoas que pensam diferente. Acham que Deus fica pesando a mão e pesando a mão e pesando a mão. Mas Deus trabalha para salvar. E a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as coisas ruins, né? Que acontece com uma pessoa que serve a Deus, contribui para o seu próprio bem. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então só vai acontecer alguma coisa se Deus permitir. E quando Ele permite é para o nosso próprio bem. Então parabéns a você que tem vindo cada noite aqui estudar a palavra e se preparar para a volta de Jesus. Queria cumprimentar de modo especial também os nossos internautas. Que Deus abençoe você ricamente. Lembrando que nós já estamos terminando o Pentecoste. Sábado agora, à noite, esse mesmo horário, às 7:30 da noite. Teremos aqui nosso grande batismo, né, do fechamento do Pentecoste. Então temos hoje, amanhã, quinta, sexta e sábado, de manhã e à noite. E nós queremos ter conosco aqui os nossos internautas, né, pastor Mauro? Você é nosso convidado especial, né, para estar conosco aqui nesse final de semana, participando aqui das bênçãos pessoalmente, né? Pela internet você recebe, mas está um pouco distante da gente. Então você é nosso convidado especial. Meus amigos, se tem alguém aqui que não preencheu a ficha de batismo ainda, não saia hoje sem falar conosco, viu? Já temos mais de 60 pessoas para serem batizadas. Louvado seja Deus, né? Então não saia sem falar conosco, porque você não pode ficar de fora. Depois de ouvir o que você está ouvindo aqui, ó, se você se perder, você não vai ter desculpa nenhuma, né? De falar, Senhor Deus, olha. Então, sábado é o grande batismo. E é no batismo que o nome da pessoa é escrito no livro da vida do Cordeiro, né? É o momento que ele está passando da morte para a vida. E se ele morrer, ele está salvo. O batismo é importante, né? Muito importante no processo aí do plano de Deus. Nós temos uma escolinha especial para as crianças, de 7 anos para baixo. Cadê a professora? Já está ali. Então as crianças podem acompanhar a professora para a escolinha. Ontem nós estudamos aqui sobre a segunda besta de Apocalipse 13 e também entendemos sobre o trabalho que a segunda besta iria fazer para dar fôlego e poder para a primeira besta voltar a mandar, desmandar, torturar e matar quem não concordar com suas doutrinas. Ontem nós vimos aí uma parte e hoje vai ser a segunda parte. Hoje falaremos melhor sobre a imagem da besta, o selo de Deus e o selo da besta e o 666. Esse é o assunto de hoje. Amanhã vai ser sobre o dom de línguas. Amanhã vamos estudar sobre o dom de línguas, de Gênesis até Atos. E depois de amanhã, vamos de Atos até Coríntios. Vamos verificar em 2 noites tudo que a Bíblia fala sobre o dom de línguas. Então, você vai se surpreender com o assunto. Estou falando você que já disse que entende o assunto. Entendeu? Nós vamos estudar profundamente e fazer aqui uma exegese da carta de Paulo aos Coríntios. Bom, vamos abrir a palavra de Deus. Abra a Bíblia Sagrada em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. Nós vamos recapitular um pouquinho de ontem para facilitar o entendimento de hoje. Apocalipse 13. Lembrando que se tem alguém pela primeira vez, está pegando o assunto em andamento, assuntos avançados, então se segura aí no banco, tá bom? Porque você está vindo nos assuntos bem avançados, né? Onde quem já está vindo cada noite aqui, já está alicerçado para entender e assimilar os assuntos mais fortes, né?
mas você vai entender bem a parte de hoje, pode ter certeza, com a graça de Deus. Apocalipse 13. Aqui em Apocalipse 13 fala da primeira besta de Apocalipse e fala da segunda besta. Veja aí, capítulo 13, em cima do capítulo 13 aí, ó, o título diz assim, a besta que subiu da onde? Do mar. E no capítulo 13, verso 11, em cima do verso 11 tem outro título, a besta que subiu da terra. Então aqui fala de duas bestas. E nós já estudamos detalhadamente a primeira besta, e ontem estudamos uma grande parte sobre a segunda besta. Mas eu queria chamar a atenção para o capítulo 13, verso 1. Olha aí. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Já estudamos isso aqui, e a primeira besta tem que ver com o sistema papal, tem que ver com Roma cristã, que surgiu no meio da Europa Ocidental, depois do ano 476 depois de Cristo. E nós já estudamos e verificamos o que o sistema papal fez na história da humanidade, blasfemando contra Deus, perseguindo, torturando e matando o povo de Deus. Mais precisamente, perseguiu fortemente, com mão de ferro, por 1260 anos, onde milhares e milhares de cristãos foram mortos, quem não concordasse com suas doutrinas. Então essa é a primeira besta. Mas a segunda besta não tem nada a ver com Roma cristã, não tem nada a ver com o sistema papal. A segunda besta tem que ver com os Estados Unidos da América do Norte. Tem que ver com protestantismo apostatado. Isso estudamos ontem. Olha aí, capítulo 13, verso 11. 11. Então vi subir da onde? Você está com a Bíblia aberta aí ou não? 13, 11. Olha aí. Então vi subir da onde? Da terra. Veja, uma subiu do mar, a outra subiu da terra. Então vi subir da terra outra besta. Está falando de outra agora. E tinha 2 chifres. Enquanto a primeira tinha 10, aqui tinha 2. Falava como um dragão. Então a segunda besta é diferente da primeira. Então fala de 2 bestas. Agora o que é interessante, irmãos, é notar que a primeira besta reinou com mão de ferro, perseguiu, torturou, matou o povo de Deus, blasfemou do nome de Deus. Mas a profecia disse que receberia uma ferida de morte. Olha aí, capítulo 13, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de quê? De morte. Mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Então veja, irmãos, que aqui fala que a primeira besta receberia uma ferida de morte. Mas a ferida de morte seria curada. E nós já estudamos isso aqui, né? A ferida de morte foi dada em 1798. Vamos aqui para a tela, para a pequena recapitulação, né? Veja só, Deus tomou as devidas providências, irmãos, para que a verdade fosse restaurada. Então veja aqui, a supremacia papal foi dada, eu estou recapitulando uma pequena parte de ontem, né? A supremacia foi dada no ano 538. Foi nesse ano aí que o sistema papal recebeu supremacia, poder político e religioso para mandar, desmandar, torturar e matar, se valendo dos tribunais civis. E aí então se desencadeou uma perseguição ferrenha por 1260 anos, que foi de 538 até 1798. Então foi um período terrível na história da humanidade. Terrível. Onde as piores doutrinas foram colocadas em nome do cristianismo. E não tem na Bíblia. Mas quando foi em 1798, através da Revolução Francesa, o Papa Pio VI foi aprisionado e morreu no ano seguinte na prisão. Aí então ali foi dada a ferida de morte. Exatamente ali, 1798. Agora a profecia fala que a ferida de morte seria curada. Mas já foi curada? Ainda não. Isso significa que vai ser curada. Ou seja, vai voltar ainda a perseguição. Porque a ferida vai ser curada.
A ferida não foi curada ainda, porque foi tirado o poder perseguidor e torturador. E hoje tem o sistema papal, mas não tem esse poder. Mas hoje estão sendo lançadas as bases, estão sendo feitas alianças, os acordos políticos e religiosos, para então voltar a mandar, desmandar, torturar e matar quem não concordar com suas doutrinas, usando os tribunais civis. Agora, como é que isso iria voltar? Então, já vimos ontem, através da segunda besta. Então, já vimos que a segunda besta iria trabalhar para dar fôlego e poder para a primeira besta voltar a mandar. E a segunda besta não tem que ver com Roma, como já falei, e não tem que ver com o sistema papal, mas tem que ver com o protestantismo, com os crentes, com os evangélicos apostatados. Esse é o ponto. Então veja aí, capítulo 13, verso 11 novamente. Então vi uma de suas cabeças, então vi subir do mar uma besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Veja o verso 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então essa segunda besta que iria trabalhar para dar fôlego para a primeira besta. Agora, de que forma que ia fazer isso? Versículo 13. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Verso 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, de 2 maneiras. Primeiro, politicamente. E segundo, religiosamente. Politicamente, porque iria falar como um dragão. E um país fala através das suas leis. E religiosamente, tirando o povo da Bíblia, ou seja, é o protestantismo apostatado, onde deixou a verdade de Deus e começou a inventar doutrinas humanas e fazendo do líder. Aí então o povo, agora, estando numa igreja, dizendo-se cristão, dizendo-se crente, mas não seguindo a palavra, não conhecendo a palavra profundamente, então fica muito fácil que vai ser formada a imagem da besta. Então vamos aqui para a tela, ainda recapitulando a parte de ontem, porque senão não entende bem a parte de hoje, né? Veja só. Então 2 bestas, uma subiu do mar e a outra subiu da terra. A besta que subiu do mar tinha quantos chifres? 10 chifres. Mas a besta que sobe da terra não tem 10. Tem quantos? 2 chifres. E esses 2 chifres são parecidos com o chifre de um cordeiro. Mas quando falava como? Dragão. Bom, qual é o sentido dessas coisas? Então veja aqui, besta tem que ver com reino, já estudamos isso aqui, né? Então está falando de um reino e de outro reino. A primeira besta e a segunda besta. Então a primeira besta subiu do mar. Agora, mar na profecia significa o que mesmo? Povos, multidões e nações. Ou seja, a primeira besta, ela surge no meio da Europa Ocidental, no meio dos povos, no meio das nações. Mas a segunda besta não. A segunda besta, ela surge de lugar despovoado. Ou seja, o mar é contrário de terra. Enquanto uma surge de lugar povoado, outra surge de lugar despovoado. Bom, chifre significa poder, rei ou reino. Então ali corresponde à Europa Ocidental. Já estudamos isso aqui. São os 10 países que surgiram formando a Europa Ocidental, onde surgiu no meio a primeira besta. Agora, a segunda besta não tem 10 chifres, mas apenas 2 poderes. E por que inofensivos? Porque os 2 chifres se parecem com o chifre de um cordeiro. E cordeiro é o quê? Um animal inofensivo, um animal manso. Olha aí. Então o cordeiro é um animal inofensivo, um animal manso. Mas diz que quando a segunda besta fala como? Um dragão.
E o dragão significa o quê? Um império dominado por Satanás. Isso tudo já estudamos ontem, né? Eu estou aqui recapitulando, porque pode ser que tenha alguns que estão hoje que não vieram ontem, né? Para entender um pouquinho melhor a parte de hoje. É por isso que eu falo que quem falta uma noite perde a metade da vida, né? Tá vendo? Bom, então, veja aqui. O cordeiro, então, representa uma nação pacífica. Então, a segunda besta representa uma nação pacífica. Veja aqui. 2 chifres, 2 poderes inofensivos. Liberdade civil e liberdade religiosa. Então, essas são as marcas, essa é a característica fundamental da segunda besta. Liberdade civil e liberdade religiosa. Veja só. Então, a segunda besta tem 2 chifres apenas e fala como um dragão. Veja. Então, vamos aqui. Então, como foi que surgiu a segunda besta? Então, terra significa lugar despovoado ou pouco povoado. Né? Então, João fala de outra besta, ou seja, outro animal, outro reino. Diz 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Ou seja, 2 poderes inofensivos. Mas quando fala como dragão, ou seja, como um império dominado pelo diabo. Então vamos aqui. A primeira besta surgiu de povos, multidões e nações. A segunda besta, de lugar despovoado. Cordeiro representa uma nação pacífica. Né? Os 2 chifres, liberdade civil e liberdade religiosa. Agora veja aqui. Aqui vem o histórico agora. Já passamos isso ontem também, né? Na época da primeira besta, em 1517, Deus levantou Martinho Lutero e com ele uma série de pessoas fiéis à sua palavra. Veja, lamentavelmente essa fidelidade não se manteve por muito tempo. O que aconteceu? As forças da reforma protestante acabaram se transformando em formalismo frio e sem vigor. Veja, os países em que o rei rompia com o sistema papal, a batalha pela verdade cedia lugar ao jogo político entre os católicos e protestantes, reduzindo o protestantismo a uma disputa pelo poder. Aí o que aconteceu? Descontentes com essa situação, alguns cristãos resolveram deixar a Europa rumo a novas terras, onde poderiam viver um cristianismo verdadeiro. Os pais peregrinos, assim chamados, começaram a colonização dos Estados Unidos da América do Norte. Então veja, em 1620, tomaram um navio chamado Mayflower e fugiram da Europa para uma região desabitada, fugindo da perseguição e desembarcaram no novo continente, recém-descoberto por Cristóvão Colombo. E aí você verifica que nesse novo continente se iniciou um novo país, com 2 poderes, liberdade civil e liberdade. É tudo o que eles queriam, o que não tinham lá em Roma, o que não tinha, porque o poder opressor do sistema papal era abrangente. Então eles fugiram porque queriam um país sem rei e uma igreja sem papa, onde poderiam viver num lugar com liberdade. Liberdade civil e liberdade religiosa. Quando foi em 1776, então foi declarada a independência dos Estados Unidos. E isto foi 22 anos antes da ferida de morte da primeira besta. Ou seja, se não fosse abreviada essa perseguição da primeira besta, nenhuma carne se salvaria. Então os Estados Unidos é apontado na profecia como sendo a segunda besta que surgiu de lugar despovoado. É um país novo, né, em relação a muitos outros. Veja só. Então veja, em 1776 foi proclamada a independência. E em 1789 adotou a Constituição americana, baseada em 2 poderes, liberdade civil e liberdade religiosa. E aí está a estátua, símbolo maior dos Estados Unidos, que é a estátua da liberdade. Né? Então essa é a marca da Constituição americana. Aí a bandeira americana. Então você vê que a profecia fala do anticristo, fala da ponta pequena, fala da besta
e diz que é o mistério da iniquidade. Jesus Cristo ele é apresentado no Apocalipse 28 vezes, sendo chamado de o Cordeiro de Deus. Aí você vê os pais peregrinos, os homens fiéis que queriam uma igreja sem rei, aliás, um país sem rei e uma igreja sem papa. Foram eles que começaram a colonização dos Estados Unidos. Veja aí o navio que eles tomaram, o navio Mayflower, e desembarcaram no novo continente. Veja, tudo que eles queriam era isso aí. Liberdade civil e liberdade religiosa. A Margaret Thatcher disse a mais maravilhosa Constituição. Agora, irmãos, o que chama atenção, e nós estudamos ontem, é que a profecia diz que um dia as duas bestas dariam as mãos. E isso era inconcebível. Quem poderia imaginar isso? Se a segunda besta surgiu de pessoas sinceras fugindo da perseguição da primeira besta, como que um dia poderia se unir e dar as mãos? Mas a profecia fala que isso iria acontecer. Quando fala aqui no capítulo 13, versículo 12, diz assim, que a segunda besta exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quando fala aqui na sua presença, é que as duas dariam as mãos um dia. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Como que poderia acontecer isso? Como que poderia agora os Estados Unidos, que se tornou um país completamente evangélico, começou exatamente com pessoas sinceras, evangélicas, crentes, protestantes, como é que um dia trabalharia para dar poder para o sistema papal? Voltar, mandar, desmandar? Mas é isso que a profecia está dizendo. Nós já estudamos isso ontem, estou recapitulando aqui. Mas a profecia disse que isso iria acontecer. Aí está o texto que acabamos de ler. Veja, em outubro de 1951, o Truman pediu para o Senado americano aprovar a nomeação de um embaixador para o Vaticano. Veja agora o processo aí já acontecendo. O que aconteceu? Aconteceu um tumulto tão grande que ele cancelou sua nomeação. Era inconcebível. As tentativas foram muitas de unir Vaticano e Estados Unidos. Mas, quando foi em 1984, o Reagan nomeou o William Wilson como embaixador para o Vaticano. E aí o que aconteceu? Foi aprovado pelo Senado americano com 81 votos a favor e apenas 13 contra. Pouquíssimas objeções foram levantadas. E aí foi notícia no mundo todo, irmãos. A Santa Aliança. Notícia no mundo, um marco realmente histórico. Na verdade, se cumpriu a profecia. Que as duas bestas dariam as mãos. E uma trabalharia para dar fôlego e poder à outra. Então você vê aí os noticiários da época, né? 1984. E aí nós vimos, irmãos, que a segunda besta iria trabalhar politicamente e religiosamente. Então já explicamos ontem, né? Ou seja, hoje, estou falando bem por cima aqui, hoje, o país que não aceita o sistema papal, os Estados Unidos vai à frente para quebrar as barreiras, com a sua força política. E impõe sanções econômicas, e vai, e abre caminho. Aí quando abre caminho, aí o sistema papal entra atrás. Você vai observar isso aí daqui para frente agora, sabendo dessas coisas, nos noticiários. Vai atrás. Nós explicamos ontem, né? Para ser aceito. Você vê que agora, recentemente, ele esteve na Palestina, né? E agora os dois, o líder máximo da Palestina e de Israel, já tem data marcada e vão rapidamente até o Vaticano para ter uma conversa especial lá. As alianças estão sendo feitas, né? Então os Estados Unidos vai à frente, com seu poder de manipular até as demais nações, abre caminho e o sistema papal entra atrás. É assim que vai trabalhando politicamente para dar fôlego à primeira besta. Agora, como se não bastasse, usa também o poder religioso dos evangélicos. E explicamos isso ontem, né? Ou seja, os líderes evangélicos hoje, praticamente
deixaram a Bíblia de lado. Quando eu falo a Bíblia, a verdade bíblica. Mas usam a Bíblia para, então, ganhar a confiança do povo. Mas usa a Bíblia e manipula do jeito que ele quer. Ele lê o texto bíblico, mas fala o que ele quer em cima do texto bíblico. E não o que Deus quer verificar o texto e o contexto, o que é que Deus realmente está dizendo. E então, irmãos, está cheio de igrejas com doutrinas que não batem com a Bíblia. Ou uma parte bate com a Bíblia e outra parte não. Mas o que acontece? Acontece que muitas pessoas estão se tornando seguidoras do pastor e não de Cristo. Parece até que é de Cristo, mas quando vai ver quem é o Cristo da Bíblia, aí não combina. E ontem nós explicamos bem isso aqui, né? Detalhadamente. Como que engana, dizendo que cura. E explicamos coisas tremendas aqui ontem, não foi? Pessoas contratadas para se fingirem que estavam doentes, depois se levantar da cadeira de rodas. Pastores que contratam pai de santo para invocar os demônios enquanto ele prega. Então, enfim. Então, deixaram a Bíblia de lado. Então, a segunda besta é o protestantismo apostatado, que deixou a verdade e se enveredou por caminhos tortuosos. E usa a Bíblia, mas não segue a doutrina bíblica. Bom, no versículo 14, aliás, versículo 13, menciona isso que eu estou acabando de falar aqui, ó. E fez grandes, olha aí, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Então está falando que através dos sinais iria enganar o povo. Veja o verso 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra. E dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, irmãos, aqui fala que a segunda besta iria fazer grandes sinais para enganar. Para enganar. E Jesus Cristo falou no seu sermão profético: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Não foi isso? Pois é. Então aí é uma referência à segunda besta, que surgiria antes da volta de Cristo. Iria enganar o povo. E então, nisto constitui a segunda besta. Trabalha politicamente e religiosamente, mas tirando o povo da palavra de Deus. Você vê que as pessoas ficam reverentes ao líder. A Bíblia fala assim, ó, o dia santo é o sábado. O pastor fala assim, irmãos, não. O dia do Senhor é o domingo, porque Jesus restou no domingo. Pronto, todo mundo deixa a Bíblia de lado e crê no pastor. Simplesmente. Não vai investigar a Bíblia para ver se o pastor está certo ou não. A Bíblia fala assim, ó, o dom de línguas foram idiomas que Deus concedeu aos discípulos para que eles pudessem pregar para pessoas de outras nações onde o evangelho não tinha chegado ainda. O pastor fala assim, irmãos, o dom de línguas bíblico é a língua estranha. Deixa a Bíblia de lado e crê que o dom de línguas é estranho e acabou. Ninguém vai investigar a Bíblia para ver se realmente o que o pastor está falando está certo ou não. Então veja, irmãos, como que hoje vive uma grande parte do mundo evangélico. E está cheio de pessoas sinceras, né? Que precisa das nossas orações e da nossa ajuda, né? Com muito amor. Bom, isso tudo estudamos ontem. Mas aqui fala, irmãos, no final do verso 14, que seria feita a imagem da besta. A imagem da besta. O que é a imagem da besta? A imagem da besta é a união da igreja com o Estado. Nisto consiste a imagem da besta. E toda vez na história da humanidade que se uniu política com religião, deu perseguição e morte. Os 1260 anos de perseguição e morte foi exatamente por quê? Porque o sistema papal recebeu o poder político e religioso para se valer dos tribunais civis para cumprir suas doutrinas. Aí deu no que deu. E então agora está falando como que a segunda besta iria trabalhar politicamente e religiosamente para formar a imagem da besta.
para voltar então a se valer dos tribunais civis para cumprir suas doutrinas. Está vendo? Claro que, quando menciona a união da igreja, envolve o ecumenismo. O ecumenismo. E ontem nós explicamos como que o ecumenismo já está em andamento. E explicamos também recentemente, uma grande reunião feita, comandada pelo Vaticano, mas com a liderança evangélica dos Estados Unidos. Mas muitos líderes. Um salão enorme, desse tamanho aqui, ó, lotado. Explicamos isso ontem, né? Veja, então vamos aqui ainda recapitulando. Vamos... Estou aqui preocupado com o horário, né? Eu tenho que passar rápido aqui. Nós vamos ter que andar. Mas estão unidos já, irmãos, aí, ó. Espiritismo, né? Catolicismo e protestantismo. Não vou repetir tudo isso aqui não, senão a gente não avança. Ok, mas paramos exatamente aqui ontem. E é daqui para frente que a gente tem que ir, senão a gente passa do horário. Bom, capítulo 13, versículo 15. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que é a imagem da besta mesmo? É a união da igreja com o Estado. Mas essa união da igreja envolve a união das igrejas, doutrinariamente, mas infelizmente contrária à verdade. Porque se unisse, irmãos, em favor da verdade, louvado seja Deus. Mas vai se unir contra a verdade. E nós explicamos isso aí ontem. Então essa união das igrejas, agora comandada pelo Vaticano, de mãos dadas com o Estado, aí forma a imagem da besta. E aí, então no verso 15 fala que foi-lhe concedido que também desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, mandasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então quem não aceitar o ecumenismo, quem não concordar com as doutrinas espúrias, não vai encontrar lugar na sociedade, está vendo? Ou concorda, ou vai ser perseguido. Agora veja o versículo seguinte, versículo 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto o quê? Um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Então, nesse verso 17, diz que vai ser lançado o sinal da besta, para que ninguém possa comprar ou vender, senão o que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então é através da imagem da besta, que é a união das igrejas com o Estado, que vai ser lançado o sinal da besta. E aí quem não aceitar o sinal da besta, não vai poder comprar e nem vender nada. Ou seja, vai perder espaço na sociedade. Agora, qual é o sinal da besta? A Bíblia fala, irmãos, sobre o sinal da besta, mas fala também sobre o sinal de Deus. E o sinal da besta é contrário ao sinal de Deus. Então vamos aqui verificar um detalhe no capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7. Vamos ler do 1 ao 3. Claro que eu não vou explicar isso aqui detalhadamente, porque não é o assunto, mas para explicar um detalhe aqui. Olha só. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo ou segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz,
aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então veja que o selo de Deus é colocado aonde? Na testa. O selo de Deus é somente na testa. Mas o selo da besta é na testa ou na mão direita. Então o selo de Deus é na testa. Mas o selo da besta não é só na testa. É na testa ou num lugar ou no outro. E testa é símbolo de razão, raciocínio, consciência. E mão direita representa obra, trabalho. Então vamos agora entender melhor sobre o selo de Deus para compreendermos o selo da besta. Abra agora em Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31. Êxodo 31. Êxodo 31. Êxodo 31. Vamos aí ler o versículo 13. 13. Está escrito assim, ó: dize aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados. Isso é o quê? Um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então Deus fala aqui que a guarda do sábado, a santificação do sábado, constituiria o sinal entre ele e o seu povo, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que o santifica. Veja agora o versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então a razão que Deus dá para a guarda do sábado é porque Ele é o Criador. Porque Ele criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia descansou, santificou e abençoou. Por isso nesse verso 17 diz o quê? Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre. Pois em 6 dias fez o Senhor, criou o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Irmãos, vocês sabem que a palavra Israel significa vencedor, aquele que lutou com Deus em oração e foi perdoado. E havia a nação de Israel como nação missionária de Deus. Mas a nação de Israel, como nação missionária, perdeu sua validade como nação missionária de Deus no ano 34 depois de Cristo. Quando você estuda a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que não vai dar tempo para estudar aqui, isso fica muito claro e evidente, que a nação de Israel como nação missionária de Deus perdeu sua validade como nação de Deus no ano 34 depois de Cristo, com o apedrejamento de Estevão. E o evangelho foi levado aos gentios, às demais nações. E aí, irmãos, a profecia diz que toda e qualquer pessoa, de qualquer nação, que aceite Jesus como Salvador e os mandamentos de Deus, é chamado de povo de Israel. Então o povo de Israel hoje não é local, não é uma nação, geograficamente falando. O povo de Israel hoje é mundial. Então onde quer que tenha uma pessoa no mundo que aceite Jesus como Salvador e os mandamentos de Deus, ele é chamado de povo de Israel. Então, veja, as promessas feitas para Israel como nação foi transferida para o Israel mundial e não com todos os seus pormenores. Só para você entender aqui o que nós estamos lendo. Então o sábado, ele não é de uma nação. Já estudamos isso aqui, né? Ele não é de um segmento religioso, ele foi dado para todo mundo. Mas aqui diz que seria um sinal entre Deus e o seu povo. Muito bem.
Agora veja, irmãos, Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Verso 12. Olha o que está escrito aí. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, novamente a Bíblia falando. Veja o capítulo 20, verso 20 agora. 20. Santificai os meus sábados, e servirão de quê? Sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que nós percebemos aqui? Que o selo de Deus, que é colocado somente na testa, vamos aqui para a tela, vamos aqui. Então, a Bíblia fala sobre o selo de Deus e o selo da besta. O selo de Deus aponta para o Criador, mas o selo da besta não aponta para o Criador, aponta para a criatura. É o contrário do selo de Deus. O selo de Deus tem que ver com a criação, e o selo da besta tem que ver com a evolução. O selo de Deus, irmãos, é colocado na pessoa pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que sela o povo de Deus com o selo de Deus. Mas quem sela as pessoas com o selo da besta, quem é? É o diabo. O diabo é que sela as pessoas com o selo da besta. Veja, o selo de Deus, ou o sinal de Deus, ele é colocado primeiramente na pessoa de maneira interna. Veja, mas o selo da besta também é colocado primeiramente de maneira interna. Depois, o selo de Deus aparece de maneira externa. O selo da besta também aparece de maneira externa. O selo de Deus, ele tem que ver com o 7º dia da semana. Mas o selo da besta não tem nada a ver com o 7º dia da semana. O selo da besta tem que ver com o 1º dia da semana. É o contrário. Veja, o selo de Deus tem que ver com o sábado, mas o selo da besta não tem que ver com o sábado, tem que ver com o domingo. Então vamos agora trocar isso em miúdos. Veja que o selo de Deus aponta para o Criador. Porque em 6 dias criou o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Então o 7º dia foi colocado por Deus para ser o memorial do Criador. Para lembrar todo mundo, em todo tempo, que Ele existe. Que nada veio do acaso. Que não houve explosão cósmica. Não houve Big Bang. Mas Deus planejou e criou. Então o 7º dia é o memorial do Criador. Por isso aponta para o Criador. Mas o selo da besta aponta para a criatura. Ou seja, a guarda do 1º dia da semana foi estabelecido primeiramente por um pagão. Como é o nome dele? Já estudamos aqui, hein? Constantino o Grande, imperador de Roma, que adorava o sol, o Deus Sol. E o dia do Deus dele era o 1º dia da semana. E foi ele o primeiro endemoniado que baixou um decreto-lei para que o dia do Deus dele fosse feriado. E o decreto foi assim, que todos os habitantes da terra, que todos os artífices, que todos os mercadores e que todos os juízes descansem no venerável dia do sol. E selou a lei. No dia 7 de março do ano 321, depois de Cristo, o mundo parou em homenagem ao Deus de Constantino. Por isso que o selo da besta aponta para a criatura e não para o Criador. Foi quando essa verdade de Deus foi abafada, foi que o diabo começou a trabalhar para pregar que Deus não existe. Mas que tudo aconteceu por uma explosão cósmica. E uma evolução. Está vendo? Então veja aqui, o selo de Deus tem que ver com a criação, enquanto que o selo da besta tem que ver com evolução. Evolução. Agora, a pessoa é selada com o selo de Deus pelo Espírito
santo. Ou seja, quando uma pessoa estuda a palavra de Deus, e estudando a palavra, ele entende que Deus existe, que Deus não é imaginário nem um pedaço de vento. Deus existe. E que esse Deus que existe é o Criador dos céus e da terra. E não só o Criador, é o doador da vida e o mantenedor da vida. Aí essa pessoa fala assim, puxa vida, eu vou servir esse Deus aí, custe o que custar. Doa quem doer e morra quem morrer. Aí ele foi selado, irmãos, pelo Espírito Santo de maneira interna. De maneira interna. É assim que o Espírito Santo sela a pessoa, com a convicção plena que Deus existe. E ele com essa convicção fala, eu vou servir a Deus, independentemente de qualquer coisa. Se eu viver, vivo para Deus. Se eu morrer, morro para Deus. Aí então ele foi selado com o selo de Deus de maneira interna. Agora, de maneira externa, ele demonstra esse Deus que ele serve, guardando o sábado. Então, a guarda do sábado é um selo externo de uma convicção interna. Quando você passa a guardar o sábado, você demonstra para o povo qual é o seu Deus. Meu Deus existe, não é imaginário não. E Ele cuida da minha vida. Porque guardar o sábado, irmãos, no século 21, tem que ter uma confiança de ferro em Deus. De ferro. Bom, mas o selo da besta é colocado pelo diabo. O diabo sela a pessoa de maneira interna. E como é que o diabo sela a pessoa de maneira interna? O diabo usa os líderes religiosos. Sabe como? Irmãos, o Antigo Testamento foi abolido. Esse negócio de lei é coisa do Antigo Testamento. Esse negócio de lei, de sábado, é coisa de Moisés. Esse negócio de sábado é coisa de judeu. Nós não estamos mais no tempo da lei, agora estamos no tempo da graça. E assim, irmãos, vai trabalhando para que de maneira interna, ou seja, a pessoa passa a ter uma convicção de que o sábado foi abolido e passa a crer que o domingo é o dia do Senhor. Então o diabo trabalha para selar a pessoa de maneira interna. Aí quando ele é selado de maneira interna, de maneira externa ele demonstra o quê? Guardando o domingo. Veja. Então está aí o contraste. Agora o selo de Deus é colocado somente na testa. Deus quer que você aceite o selo dele por razão, por raciocínio, por consciência. É assim que Deus quer que aconteça. Mas o diabo não. Ele quer que você aceite pela razão, a testa, mas se você não aceitar pela razão, você vai aceitar forçosamente. Por quê? Porque o diabo, através de lideranças políticas e religiosas, estão criando leis para impedir que o povo de Deus guarde o sábado. Os sindicatos estão sendo usados para isso. E como é que isso vai acontecendo? Sorrateiramente. Escutem, hoje já tem empresas que na entrevista a pessoa pergunta qual é a sua religião. Ah, eu sou adventista do sétimo dia. Aqui não tem lugar para você. Simplesmente. Hoje já tem empresas assim. Então o que acontece? A pessoa vai perdendo espaço na sociedade. Hoje, irmãos, existe a lei da liberdade religiosa ainda. Mas vai acabar, viu? Vai acabar. Primeiramente, a lei dominical, a ferro e fogo, vai sair aonde? Nos Estados Unidos, a profecia diz. E quando sair nos Estados Unidos, é o momento de fugirmos das grandes cidades. Porque não vai ter mais espaço nas grandes cidades para nós. Para quem quer ser fiel a Deus. Porque logo vai se alastrar pelo mundo. Hoje, a lei dominical já existe. Se você olhar na Constituição do país, o dia oficial de culto estabelecido da Constituição é o domingo. Mas tem a lei da liberdade religiosa. Hoje. Mas isso vai acabar. Por quê? Porque o diabo está trabalhando com a liderança política e religiosa para isso. Como diz a profecia. E o selo da besta será lançado. Muitas pessoas pensam, irmãos, que o selo da besta tem que ver com código de barras. Tem que ver com chip de computador. Né? Mas não tem nada a ver com isso, não. A questão que está em jogo aqui é adoração. Adoração ao Criador ou à criatura. Esse é o ponto. Ou você aceita o sábado e adora o Criador, ou aceita o domingo e adora a criatura. Esse é o ponto. Agora, como é que vai ser o controle? Isso
Tem vários caminhos. Então, o controle disso pode ser por código de barras? Pode. Pode ser por chip? Pode. Pode ser por cartão magnético, Pode. Então, tem vários caminhos que podem ser seguidos para o controle da coisa. Mas o sinal de Deus e o sinal da besta não tem nada a ver com código de barras, nem com chip. A questão aí está na adoração a Deus ou a criatura. Então diz aqui, voltando lá no Apocalipse 13, no capítulo 13, versículo 15 e 16. Então diz no verso 15: Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal, na mão direita ou na testa. Irmãos, então o diabo quer que a pessoa aceite o domingo como dia de guarda pela razão. Mas muitas pessoas não vão aceitar pela razão. Vai entender que não é certo. Mas com medo de passar fome, vai trabalhar no sábado e descansar no domingo por conveniência. Então não aceitou pela razão. Não aceitou no coração. Não aceitou de maneira interna. Mas aceitou na mão direita. A mão direita significa o quê? Obra. Trabalho. Então, o diabo trabalha para selar a pessoa de maneira interna, ou, forçosamente, a pessoa vai aceitar. Então, a perseguição vem exatamente por aí. Porque todo mundo vai estar contrário à verdade. Aí, então, no versículo 18, aliás, 17, né? Diz para que ninguém pudesse comprar ou vender. Veja, então esse controle que eu falei que tem vários caminhos, né, que pode ser seguido. Senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Agora veja o verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Aqui quando fala que é o número de um homem, no original grego, fala assim, é número de ser humano. Não especifica um homem do sexo masculino. É homem no sentido genérico, ser humano. Por quê? Porque o número 6 é o número da criatura. O número 7 é do Criador. Olha que interessante. O 7 na Bíblia é o número da perfeição. O diabo inventou que o 7 é a conta do mentiroso. Já ouviu falar isso por aí, não? Mas o 7 na Bíblia é o número da perfeição, o número de Deus, o número do Criador. Por isso que aparece muitas vezes o número 7, né? 7 selos, 7 castiçais, 7º ano, sétimo dia, as 7 trombetas, os 7 selos, enfim. Os 7 Espíritos de Deus, as 7 pragas. Aparece muitas vezes o número 7 na Bíblia. É o número de Deus. Agora o número 6 é o número da imperfeição. Do homem em busca da perfeição. Agora fala aqui que o 666 é número de homem, de ser humano. Agora, como é que podemos entender isso aqui? Veja só, irmãos. Atenção aqui agora. O apelido espiritual, bíblico, dado ao sistema papal é Babilônia, não é? Já estudamos isso aqui, não já? Sim ou não? Explicamos isso aqui. Babilônia por quê? Porque Babilônia tem 2 significados. Confusão e salvação pelas obras. Agora, de onde vem esse apelido espiritual, Babilônia, para o sistema papal? Vem da Babilônia real. Porque Babilônia já existiu e foi um império cujo rei era Nabucodonosor. Atenção. Esse reinado que já estudamos aqui também, Babilônia, era um reinado espírita, onde tinha muita bruxaria. Era um reinado onde tinha muitos deuses, mas muitos deuses. E o rei Nabucodonosor, ele não fazia nada sem consultar os seus bruxos. Já estudamos isso aqui também. Então, de onde vem o 666? Eu disse que agora a Babilônia é um apelido espiritual dado ao sistema papal. Por causa do quê?
confusão e salvação pelas obras. Então vamos aqui. Agora vamos na Babilônia real de Nabucodonosor. Lá tinha muitos deuses, muita bruxaria, onde se adorava a criatura em lugar do Criador. Veja aqui. Então o apelido da Igreja Católica, Apostólica Romana, e eu me refiro à liderança maior, muitos deuses, né? E se envolve também com bruxaria. Adoração à criatura. Agora veja aqui. Na Babilônia real de Nabucodonosor, o número 6 era o número do Deus menor. O número 60 era o número do Deus maior. E o 600 era o panteão babilônico, ou seja, a união de todos os deuses. E é daí que vem os 666. Então, os 666 significa um sincretismo religioso. Significa carga completa. Significa a união dos deuses. Significa, irmãos, os últimos enganos que Satanás lançará nessa terra antes da volta de Cristo. Vamos aqui para frente. Então aí está o sentido. Sincretismo religioso. Carga completa. Ou a totalidade dos enganos que Satanás fará nos últimos momentos da história da humanidade. Veja. O número da besta é 666. Olha aqui. Você se lembra que a cabeça de ouro da estátua que o rei sonhou representava o reinado de Babilônia. Quando o rei ouviu isso, que o reino dele ia cair e entrar outro no lugar, ele não aceitou não. O que ele fez? Ele mandou fazer uma estátua inteiramente de ouro, levantou num campo de Dura e convidou todos os líderes de todos os países para vir adorar a estátua dele. Se curvar diante da estátua dele. E vocês se lembram que 3 hebreus que confiavam no Deus vivo não aceitaram esse convite, não aceitaram se curvar diante da estátua. Quem foram eles? Ananias, Misael e Azarias, que é o tal do Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses apelidos deles foi o rei que colocou baseado nos deuses, né? Porque o rei era espírita, colocou lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Então esses 3 jovens hebreus não se curvaram diante da estátua. E aí o que o rei fez? Jogou eles na fornalha de fogo. Então veja aí a estátua que o rei levantou. E fala no capítulo 3 de Daniel isso aí. Ó. Ele fez uma estátua inteiramente de ouro. Falou, meu reino é eterno. Não vai cair meu reino não. Ele não concordou com Deus que o reino dele ia passar. E aí, irmãos, veja só. Essa estátua foi construída, está escrito na Bíblia, na medida dos deuses da Babilônia. Veja aqui. O ouro da estátua representa o poder civil. E as medidas da estátua representam o poder religioso. Então veja que aí está a imagem da besta, que é poder civil com poder religioso. Agora observe. 60 côvados de altura tinha a estátua. Está escrito na Bíblia isso. E 6 côvados de largura. Agora veja que 60 é o número do Deus maior. E 6 é o número do Deus menor. Está vendo? Foi construído na medida dos deuses da Babilônia. Veja aqui. 60 por 6. A Babilônia era tudo baseado em círculo. 60 vezes 6 dá 360. Veja aqui. 360 graus é um círculo. Agora veja como que era na Babilônia. 360 graus era um círculo e representava a união do poder político com o poder religioso. Vamos aqui. Vamos lá, 360 graus um círculo. Veja, e tudo lá na Babilônia era também baseado no sol e na lua. Veja aqui. Então, 360 graus representa os deuses pagãos. Olha só, por quê? Porque eles diziam que os deuses não têm começo e nem fim. Por isso, o círculo 360 graus representava os deuses da Babilônia.
Agora, a criação era representada por uma reta. Por quê? Porque a reta tem começo e fim. Então eles faziam essa distinção do círculo e de uma reta. Então vamos aqui para frente. Olha, então a unidade 6 era o número de Deus menor. A dezena 60, o número do Deus maior. E a centena 600, o número da união de todos os deuses, do panteão babilônico. E é daí que vem os 666. Totalidade dos deuses. Carga completa. Então, o cálculo correto vem daí. Sincretismo religioso. Por quê? Porque, irmãos, o sistema papal aceita tudo. Aceita tudo. Já explicamos isso aqui. Não tem parâmetro bíblico para dizer isso aqui é de Deus, isso não é. Então, por exemplo, vai rezar uma missa, convida cantores do mundo para cantar músicas que não é de louvor a Deus numa missa. No dia do Senhor do Bonfim, então, reza-se a missa junto com os pais de santo, batendo tabaco e pandeiro. Todo ano passa isso aí na televisão. Veja, então é uma aceita rap, lambada, tudo normal. Você chega para uma pessoa viciada em álcool, fala, qual é a sua religião? Eu sou católico. Mas pode ser membro da igreja católica e beber cachaça? Pode. Mas o padre não disciplina? Não orienta? Não. Não estou dizendo que todos os fiéis fazem isso, não. Eu estou falando, estou explicando para vocês que aceita tudo. Então, irmãos, quando fala do 666, é um sincretismo religioso. Aceita tudo. Não tem parâmetro bíblico. Meus amigos, Apocalipse 13:18 menciona o número da besta. Veja. Diz é número do ser humano. Agora veja. Quando o líder máximo do Vaticano é eleito, ele recebe um título. Vigário Filho de Deus. Esse título, na verdade, só pode ser dado a Cristo, né? Vigário Filho de Deus. E em latim, na língua de Roma, né? Vicarius Filii Dei. E se for calcular em algarismo romano, esse título que recebe também dá o 666. O melhor cálculo é você calcular de Babilônia real para a Babilônia espiritual, como fizemos, do 666. Mas estamos aqui dizendo que se calcular também o título dado, dá também 666. Veja só, o V em algarismo romano vale quanto? 5. O I vale quantos? 1. O C vale quantos? 100. E o A? Não vale nada. E o R? Também não vale nada. O I vale 1, o V vale 5 e o S não vale nada. Então, somando o vicarius, dá 112. Agora, filho, que é fili em latim. O F vale quantos? Nada. O I vale quantos? E o L? E o I? 1 e o I, 1. Somados, 53. Então, filho somado dá 53 em latim. E Dei, que é Deus. O D vale 500, o E vale quanto? E o I? 1. Então, somados 501. Agora, se você soma 501 mais 112 mais 53, 666. Então, o próprio título que ele recebe, também calculado, dá 666. Meus amigos, agora veja o amuleto babilônico. Então, os sacerdotes babilônicos usavam um amuleto chamado sigila solis. E esse amuleto tinha essa disposição de números aí, ó, em colunas e em linhas. E é interessante que a linha somada dá 111, cada linha. E se somar em coluna, dá 111 também. E se você somar o resultado das linhas, dá 666. E se somar o resultado da coluna, 666 também. O amuleto que os sacerdotes babilônicos usavam, chamado sigila solis. Que lá, tudo era baseado também no sol e na lua, como já explicamos.
E você sabe que a guarda do primeiro dia de semana surgiu da guarda do primeiro dia da semana, né? Da adoração ao sol, a criatura. Depois, o sistema papal transferiu do paganismo para o cristianismo e colocou no catecismo assim, guardar domingos e festas. Meus irmãos, veja só, o 666 tem que ver com a totalidade dos enganos que Satanás colocará nos últimos momentos da história da humanidade. Veja, então aí há um contraste, né, entre o número de Deus e o número da besta. Veja, o 666 tem que ver com o sinal da besta e está em oposição ao 7, que tem que ver com o sinal de Deus, tem que ver com o sábado. Agora veja aqui, os enganos finais que Satanás colocará na história da humanidade. Veja aqui, a realização de grandes sinais. Veja isso aqui. A profecia diz que Satanás irá imitar a volta de Jesus. Você sabia disso? Pois é. Satanás vai imitar a volta de Cristo. E só quem tem entendimento bíblico não vai cair no engano. Porque os enganos serão tremendos. Veja aqui. Satanás fará sinais dizendo ser o próprio Cristo. Dirá que mudou o sábado bíblico para o domingo. E muitas pessoas vão acreditar. Seus enganos serão tão grandes que, se possível, enganará até os escolhidos. Então hoje a cama está sendo preparada para esse último ato do engano de Satanás, quando ele vai imitar a volta de Jesus. Hoje a cama está sendo preparada. Você vê aí um ato ecumênico. Líderes evangélicos e católicos. Isso já vem de longe sendo trabalhado, viu? Quem lidera o ecumenismo no mundo é o Vaticano. Veja, seguir os ensinos da besta é adorar quem? Adorar o dragão. Meus amigos, vocês e eu estamos sendo chamados para seguir a Jesus Cristo e não a um homem, para guardarmos os mandamentos de Deus e não de um sistema religioso. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou Jesus Cristo a esse mundo. Ele pisou aqui, andou aqui. Ele derramou seu sangue aqui. Ele veio aqui para vencer Satanás, que tinha tomado conta da humanidade. E ele venceu o diabo, porque não caiu em tentação. A vitória de Cristo sobre Satanás não foi morrer na cruz, foi resistir às tentações. Nunca caiu em pecado. Um único homem nasceu, viveu e morreu e não pecou. Agora a nossa vitória foi na cruz, quando ele tomou sobre si os nossos pecados e ali pagou o preço. Todo aquele que nele crê não será condenado, mas tem a vida eterna. E você está sendo chamado para seguir a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E saiba nesta noite que a morte dele foi por você também. Foi por você também. Foi por você também. Ele disse, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, disse ele, e sereis salvos. Vós todos os termos da terra. E aí está o segredo da vitória. Olhar para Cristo. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder. É nele e por ele que somos mais do que vencedores. É nele e por ele que temos a vida eterna. Ele diz, olhai para mim. Irmãos, o segredo está aí. Cada dia, antes de sair de casa, você olhar para Cristo pela fé. Meditar na sua vitória. No que ele fez por nós. E o que está fazendo hoje como nosso advogado. E saber que ele vai voltar. Olhai para mim, disse ele. Ele morreu, mas ao terceiro dia, venceu a morte e a sepultura. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele ressuscitou, irmãos, e foi para o céu, onde está hoje como nosso advogado. E ele prometeu voltar para buscar os seus fiéis. E hoje, irmãos, estamos vivendo bem perto desse grande acontecimento. Estamos vendo os sinais se cumprindo cada dia ao nosso redor. Em breve, Jesus voltará. A Bíblia diz que ele virá com milhões de anjos tocando trombetas. E será o maior acontecimento da história da humanidade. Meus amigos, a profecia disse que antes da volta de Cristo surgiria o sistema papal
mexeria com Deus, com o povo de Deus, surgiria a segunda besta para dar poder para a primeira, e isso está em processo. Mas que depois disso Jesus iria voltar. O juízo já foi estabelecido, está em andamento também. E Jesus em breve voltará para buscar os seus fiéis. Ele virá com milhões de anjos tocando trombetas. Virá vencendo e para vencer. Ele vem para buscar os seus filhos, para buscar você e a mim. Nós não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. E Deus está chamando o seu povo. Olha uma família abençoada, que aceitou a Jesus como Salvador. Agora vive, não com o coração mais preso nas coisas materiais, mas vive se preparando para a volta de Jesus. É outra vida, irmãos. É uma nova caminhada, é um novo rumo. Jesus voltará. 2.500 passagens falam que Ele vai voltar. E Ele tem tocado os corações. E eu já vi muitos milagres. E Ele nessa noite está trabalhando também aqui, no seu coração e no meu. Quando Ele revela essas verdades, é porque Ele quer que nós tomemos uma atitude, tomemos uma decisão. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E Ele bate. Se alguém, seja quem for, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Então Jesus quer entrar no seu coração e no meu também. E Ele quer dirigir a nossa vida, quer dar paz ao coração, dar paz à sua vida. Ele quer que você tenha certeza da salvação pelo sangue dEle. E eu pergunto nessa noite, qual é a sua decisão? Ao entender as coisas que brevemente devem acontecer. Você vai aceitar o Criador ou a criatura? Você vai aceitar o selo de Deus ou o selo da besta? Deus está chamando o seu povo, irmãos. E hoje eu gostaria de orar, de modo especial, com você que está aqui, que não é membro batizado na Igreja Adventista. Ontem eu pedi que você se levantasse e nós oramos. Mas hoje eu vou pedir que você se levante e venha à frente aqui. Nós vamos hoje orar aqui no altar. Você fala assim: pastor, ore por mim, porque eu quero a bênção de Deus. Hoje eu entendi grandes coisas. Quantos estão conosco que não são membros batizados na Igreja Adventista e querem orar comigo nessa noite? Então levante-se e venha à frente. Nós vamos orar aqui no altar. E se tiver alguém que estava afastado da igreja também e veio hoje, esse é o seu momento de vir à frente. Pode subir aqui no altar. Nós vamos orar aqui. Enquanto isso, vou chamar o cantor, que vai louvar a Deus. Enquanto ele canta, você levante-se e venha. Porque nós queremos orar por você, para que Deus te dê forças, poder, para você honrar o nome de Deus. Mesmo em meio a essa geração incrédula, né? Levante-se e venha. Não fique preso aí, porque Deus está chamando. Ele chama para a vitória. Pode colocar o hino. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Lembre-se que amanhã pode ser tarde demais. Parabéns. Quando Jesus te chama e tu não vês, Aí é uma tragédia. pra onde vais então? Para onde vai, né? Se não para Voltas pro Cristo. mundo e tudo que contém, Aí é uma desgraça. mas voltas triste como ninguém. Claro, no mundo não. Porque voltar Uma pro paz. frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem, vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Esse é o chamado, né? Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus. Vem.
vem pra Jesus. Esse é o chamado de Deus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Se tiver mais alguém aí no auditório que sente o chamado de Deus, não fique assentado. Levante-se e venha. Nós queremos orar para que Deus te ajude. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Será que tem mais alguém aí? Se tiver, pode vir. E se você tem um convidado aí que não teve ainda coragem de vir à frente, venha com ele. Abraça ele ou ela e venha também. Nós queremos orar. E eu sei que tem mais alguém que pode vir à frente e está sendo tocado pelo Espírito Santo. Pode vir. Deus está chamando. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Essa é a pergunta, né? Se não vem, para onde vai? Meus amigos, bem-aventurado, feliz aquele que ouve e dá ouvidos à voz de Deus. Infelizmente, a morte faz parte da vida. E Deus quer abençoar, né? Ele chama e abençoa. Ele chama e capacita. Ele é perito em fazer aquilo que a gente não pode fazer. Só Ele pode mudar o coração da gente, né? Eu não estou perguntando se você tem dificuldade. Isso para Deus não é nada. Mas se você está decidido a servir a Cristo e quer orar comigo, Senhor, me ajuda, porque eu estou decidido. Tem mais alguém? E eu estou esperando, sabe por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Certa ocasião, uma pessoa falou: pastor, se você demorasse um pouquinho mais, eu teria ido. Então é por isso que estou dando tempo para você vir, viu? Porque nós vamos orar. Uma das piores coisas, irmãos, é quando a gente rejeita o chamado de Deus. Aí o coração vai se endurecendo, vai se embrutecendo, e a pessoa vai se tornando insensível à voz de Deus, né? Mas quando a pessoa aceita o chamado, então o coração vai sendo abençoado. Parabéns. Temos que ter a coragem, irmãos, dar um passo de fé, sabia?
Eu fico vendo aí como que as igrejas fazem, chama a pessoa para dar R$1.000. Quem tem fé de R$1.000, vem à frente. Quem tem fé de 500, quem tem fé de 300, vai fazendo um leilão. E o povo vai, é impressionante. Eu já pensei em cobrar, viu, para dar estudo bíblico, mas não pode, né? A Bíblia fala que não pode. Eu já pensei em cobrar. Parece que quando cobra a pessoa dá mais valor, né? Tem mais alguém? Parabéns, já está aqui. Agora eu quero fazer um apelo para você que já é adventista batizado. Hoje entendemos grandes coisas. A perseguição vai voltar. E você? Vai bambear as pernas ou vai ser fiel a Deus? Tem muitos que já entraram para a igreja e saíram. Vocês sabem disso. Eu pergunto, será que você que está aqui vai bambear as pernas e vai sair também? Você gostaria de orar também pedindo a Deus o poder para passar pelas tribulações? Então levante-se também. E eu volto a dizer, se tiver alguém que não quer saber de nada, pode ficar sentado também. Deus respeita a liberdade de escolha, né? E nós vamos orar para que Deus abençoe a cada um de nós aqui, batizados e os que não são batizados ainda. Vamos agora fechar os olhos em silêncio e vamos clamar a Deus a bênção dele para a nossa vida. Senhor nosso Deus, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Criador e mantenedor do universo, nós elevamos a Ti a nossa oração para Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor bondosamente enviou Jesus Cristo a esse mundo para vencer Satanás e para tomar sobre si os nossos pecados. Nós Te louvamos, Pai, pelo Espírito Santo que está sobre nós, está conosco nesse mundo difícil. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe à Tua igreja nesta noite e nós entendemos grandes coisas, Pai. Nós entendemos, Pai, como que o inimigo está trabalhando para selar o povo com o selo da besta. Mas entendemos também como o Senhor está trabalhando para selar o Teu povo com o selo de Deus. Ó Deus, muito obrigado por revelar essas coisas para nós. Nós queremos, ó Pai, honrar o Teu nome, colocando em prática na vida a Tua palavra. Queremos seguir a Jesus Cristo. Queremos, ó Pai, guardar os Teus mandamentos. Por isso, Pai, tem um grupo aqui no altar da Tua igreja. São pessoas sinceras, Senhor, que querem honrar o Teu nome, querem se preparar para a volta de Jesus. Então, Senhor, abençoe a cada um aqui segundo a Tua santa sabedoria, desde as crianças até as pessoas de mais idade. Trabalha, Senhor, o coração de cada um aqui. Fortalece a fé, Pai. Ajuda, Senhor, no amadurecimento na vida espiritual. Sábado à noite teremos o batismo, Senhor. Ajuda esses Teus filhos para que possam, ó Pai, honrar o Teu nome, não só passando pelo batismo, mas seguindo firmes, com passos firmes, honrando o Teu nome. Repreende Satanás, repreende os demônios, Senhor, expulsa para longe e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Também de modo especial, Senhor Deus, abençoe aqueles que já são batizados na Tua igreja. Fortalece os passos, Pai, no Teu caminho. E não deixe que nenhum venha fracassar, mas que mesmo passando por lutas, possamos ser fiéis a Ti. Como pastor da Tua santa igreja, Senhor, comissionado por Ti, eu entrego cada um aqui em Tuas mãos. Tenhas misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Parabéns, viu? Parabéns. Deus já viu e abençoou o seu coração. Podem assentar. Deus abençoe, hein? Parabéns. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Eu gostaria que ninguém saísse ainda. Deus abençoe, viu? Amanhã vai ser sobre o dom de línguas. E eu desafio você ao seguinte, a convidar pessoas. Convida o povo, porque amanhã vai ser um assunto muito importante. Amanhã e depois de amanhã, dom de línguas parte 1 e dom de línguas parte 2. Eu vou até a porta para cumprimentar a todos. E até amanhã, se Deus quiser.